Ok. Alguém aí estava tentando entrar aqui, eu não sei. E fiz a análise para quando o fio for infinito, né, que aí o ponto está muito próximo do fio, e quando o ponto P é colocado muito distante do fio. Aí nós vimos essas duas situações nessa análise, e quando o ponto P está muito distante do fio, a gente resgata o campo de uma carga pontiforme. Depois nós partimos para um disco. Nós vimos quando as cargas elétricas, e aqui nós estamos considerando cargas elétricas positivas. Então veja que o campo é sempre divergente. Para as cargas dispostas num anel, né, nós chegamos, usando também técnica de integração, chegamos nessa expressão aqui, do campo elétrico no total no ponto P. Isso agora ficou na direção K, quer dizer, o campo elétrico total, esse vetor aqui em vermelho, está na direção Z positivo, certo? Aí tem que chegar nessa expressão. Aqui nós estamos expressando o campo em termos do lambda, que é a densidade linear de cargas. Uma forma alternativa é expressar esse campo em termos da carga total que está no anel. A carga aqui é representada por um Q maiúsculo. Então, no lugar do lambda, vai aparecer um Q, certo? Vamos expressar o campo em termos da carga total, que é equivalente a expressar o campo em termos da densidade linear de cargas. Então, então essas duas formas são equivalentes. E aí deixei para vocês, então, realizarem, fazerem aqui a análise dessas expressões, uma ou outra, nas seguintes situações: quando o raio for muito maior do que a distância A, que a distância A é a distância, então, do centro do anel, ou da origem do sistema de coordenadas, até o ponto P. Isso é um raio infinito, um anel com raio infinito. E a outra situação é quando a distância, o ponto P, é colocado no infinito. Então, a distância A muito maior do que o raio desse anel. Certo? Então, essas são duas situações para você analisarem e chegarem numa expressão, né, similar ao que eu fiz aqui no caso de um fio. E aí vocês veem que chega uma expressão mais simples, né, quando o fio é infinito. Aí deixei para vocês fazerem essa análise para o ponto no infinito e um raio infinito. Certo? São duas situações. Como é que fica a expressão do campo elétrico no ponto P nessas duas situações? Então, ficou aí para vocês fazerem essa análise. O que vamos fazer hoje, aí até mudei de cor, né, nesse fundo azul, para dar uma acordada, é colocar a distribuição de cargas agora num disco. Certo? Então, aqui essa linha tracejada seria equivalente a um anel, o que nós fizemos no caso anterior do anel. E o que nós vamos considerar agora? Uma densidade superficial de cargas. É carga por unidade de área. É carga por superfície. E vamos usar, então, essa letra sigma, a letra grega sigma, para representar a densidade superficial de carga. Então, essa razão dQdA será igual a sigma, certo? dQdA é densidade superficial de carga. Então, é a carga que está nessa superfície, na superfície nesse plano. E aqui nós vamos considerar o plano com uma espessura desprezível, certo? Da forma como nós fizemos aqui no caso anterior. Nosso anel, esse D, é uma espessura do anel, é desprezível quando comparado ao raio. Então, esse disco é um disco de espessura desprezível, quando comparado ao raio R. Então, esse disco ele tem um raio R, que é esse raio total aqui, eu estou usando R maiúsculo, e a localização da carga infinitesimal
que aqui está sobre esse anel tracejado, essa carga infinitesimal é localizada a partir do vetor que eu chamei de vetor RdQ. Então, é o vetor de posição da carga infinitesimal dQ. Então, esse vetor azul, ele localiza essa carga dQ a partir da origem do sistema de coordenadas. Tá ok? Como fizemos no anel, caso anterior, ó, que tinha um RdQ que localiza a carga infinitesimal. A nossa carga infinitesimal agora está nesse anelzinho tracejado, e esse anel faz parte desse disco. O que nós vamos considerar aqui? Que esse RdQ, né, ele será agora uma variável, certo? Vai estar variando de 0 até o raio total do anel. Então, nós teremos infinitos anéis formando esse disco, certo? Então, de 0 até o R total, esse R maiúsculo, é o raio do disco. Ok, então nós vamos utilizar a mesma relação que a gente vinha usando. O campo infinitesimal dE é o campo produzido pela carga dQ. Então, essa carguinha dQ, naquele ponto P, produz um campo dE, aqui representado pelo vetor verde. Então, esse vetorzinho verde é o vetor campo elétrico infinitesimal no ponto P, produzido pela carga dQ. Certo? Veja que a distância da carga até o ponto, o vetor que localiza, então, a carga em relação àquele ponto é o vetor R. Esse é o vetor de posição da carga até o ponto. O vetor que localiza o ponto, a partir da origem do sistema de coordenadas, é o vetor RP. Então, vetor de posição do ponto P. O RdQ é o vetor de posição da carga dQ. Eu chamei de RdQ. E, de novo, nós temos a relação entre esses três vetores. Então, o vetor R, ele é descrito como esse vetor de diferença, RP menos RdQ. Então, isso é a descrição do vetor R, esse vetor vermelho. O vetor RP, ele tem um módulo, que é a distância da origem até o ponto, distância A. Então, vamos escrever RP igual a A vezes o versor K, que dá a direção do vetor preto, o vetor RP. Então, esse vetor RP tem um tamanho igual a A, que é a distância do centro do disco até o ponto, e está na direção Z. Então, aqui o versor K positivo, certo? Isso, assim que se descreve o vetor RP. O vetor RdQ, como vimos na última aula, nós vamos descrever como uma parte está na direção X, então aqui o versor I, e a outra componente na direção Y, ou o versor J. Quem é essa componente? É o módulo desse vetor vezes o cosseno do ângulo θ. Então, RdQ, módulo RdQ, cosseno θ, é o módulo da componente na direção X. O módulo desse vetor azul, do RdQ, vezes o seno de θ, vai ser a componente na direção Y. Então, esse módulo aqui, o que está na frente do J, é a componente, o módulo da componente do vetor na direção J, na direção Y. Certo? Então, esse vetor RdQ, ele é composto por duas partes. Uma componente na direção X, que tem esse módulo aqui, e a outra componente na direção Y, que tem o módulo RdQ seno θ. Tá ok? Então, aqui eu estou usando esse subíndice dQ para representar a posição dessa carga infinitesimal dQ. Então, veja que nesse anelzinho circundado, esse dQ é fixo. Mas se colocarmos um outro anel, terá outro dQ. Será um dQ menor. Então, esse RdQ é uma variável. Certo? O que nós vamos procurar fazer na expressão do campo? A gente precisa desse R ao cubo.
como fizemos no caso do anel. Então, vamos determinar o R ao cubo, que é o módulo desse vetor de posição da carga até o ponto, para calcular o campo naquele ponto. Então, vamos precisar do valor desse R ao cubo aqui. Ó. Nós construímos o vetor R, como está aqui embaixo. Esse vetor R é o RP, que vai dar o AK, menos RDQ. Então, menos tudo isso aqui. Fica RDQ cosseno θ em I, menos RDQ seno θ em J. Então, isso aqui é o vetor R, que é esse vetor vermelho aqui. Como é que nós vamos escrever esse vetor vermelho? Matematicamente, ele é descrito dessa forma, certo? Nós vamos determinar, então, o módulo desse vetor. Como é que acha o módulo do vetor? É a soma das componentes ao quadrado. De novo, vamos fazer isso aqui. A ao quadrado mais o RDQ quadrado, cosseno quadrado, mais RDQ quadrado, seno ao quadrado. Fatora o RDQ quadrado, vai ter aqui um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso dá 1. Então, o R quadrado ficou A ao quadrado mais RDQ ao quadrado. Ou o R é a raiz quadrada de A quadrado mais RDQ ao quadrado. Essa raiz quadrada é a mesma coisa que elevar na meio. Certo? Por que eu escrevo assim? Porque nós estamos procurando o R cubo, R ao cubo. Então, o R é essa expressão. A ao quadrado mais RDQ quadrado, tudo elevado a meio. O que é o R ao cubo? É elevar os dois lados da igualdade ao cubo. Então, R ao cubo é esse termo aqui na 3 meios. Certo? Assim, nós determinamos o R ao cubo para esse anelzinho. Nós estamos achando para esse elemento de carga produzindo aquele campo naquele ponto. Então, o DE, que é aquele vetorzinho verde, ele é descrito por essa equação. E veja que aqui tem um vetor R, certo? Que surgiu daqui. O vetor R, nós substituímos o versor, esse R chapéu, aqui embaixo tem um R quadrado, substituiu pelo vetor e apareceu um R ao cubo. Nós estamos aqui utilizando a definição de versor. O versor é definido como o vetor sobre o seu módulo, certo? Por isso que apareceu aqui um vetor e o módulo, vezes esse módulo ao quadrado, aparece módulo ao cubo. Fomos determinar o R ao cubo. Achamos o R ao cubo. Substituímos a expressão do campo. Então, nós temos um campo elétrico descrito dessa forma e em termos já do sigma. Certo? Como é que apareceu esse sigma aqui? Ó? Aqui tinha um dq. O que é dq? É sigma dA. Então, no lugar de dq, nós substituímos por sigma dA. Por que sigma dA? Porque agora nós temos um disco, tem uma área. E a densidade superficial de carga é a carga que está numa área. Então, no lugar de dq, vai aparecer sigma vezes o diferencial de área, uma área infinitesimal, certo? Ocupado pela carga dq. Então, a expressão final ficou campo elétrico infinitesimal, vai dar essa constante, 1 sobre 4πε0, sigma dA sobre esse termo aqui na 3 meios, vezes o vetor R. Quem é o vetor R? É essa expressão que está aqui em cima. Isso aqui tudo é o vetor R. Vamos substituir aqui embaixo. O que vai dar? Vai dar essa expressão toda como nós fizemos no caso do anel. Então, veja que nós estamos fazendo aqui o mesmo tratamento idêntico que a gente fez para o anel. Só que agora, nós temos essa variável, esse RDQ, que vai ser variável, não mais constante. Certo? Esse RDQ, ele só tem um valor, esse RDQ, para esse anel onde está essa carga. Mas se colocarmos vários anéis com RDQ diferente, então o RDQ, ele passa a ser uma variável. E essa variável, que corresponde a esse vetor, terá módulo variando de 0 até o raio total do disco.
Com isso, nós estamos fazendo com que esse disco seja considerado como composto por infinitos anéis. Esses anéis com raio variável. Ok? Então, esse RDQ, agora, ele vai ser uma variável, não mais uma constante. No caso do anel, só voltando aqui, ó, o RDQ era igual ao raio do anel. Então, o módulo do RDQ era igual ao raio do anel. Agora, o RDQ não é o raio é o raio do disco total. Tá ok? Então, esse RDQ é uma variável. E como é que nós vamos entender essa variável? Da seguinte forma, vamos escrever agora o nosso dA, esse diferencial de área, vai ser o RdR dθ. Isso é um diferencial de área, certo? Onde o RdQ é a variável, então esse dRdQ, isso aqui é a nossa variável, RdR, e dθ. Isso é um diferencial de área. Vamos substituir esse dA por essa igualdade aqui. Fica sigma R dr dθ. Tá? Lembrando que esse R aqui é o RdQ. O RdQ é o vetor de posição da carga infinitesimal, que vai estar variando. Então, nós teremos R dr dθ vezes as componentes do vetor R. Aplica a propriedade distributiva. E lembrando que a integral de cosseno de 0 a 2π é nula, assim como a integral do seno. Isso aqui vai dar zero. Então, quando integrar o dE, nós vamos somar todas as componentes infinitesimais no ponto P para obter o campo total no ponto P. Então, vamos somar todos os dEs naquele ponto P. Quando ele faz essa somatória, essa integral, estamos integrando, nós vamos integrar de 0 a 2π, a variável dθ, e de 0 a r, a variável dr. Certo? Então, vamos pegar aqui, ó, a variável, esse aqui é o θ, está no plano. Vamos pegar um ângulo infinitesimal dθ e vai variar de 0 até 2π, vai dar toda a volta nesse disco. E o r, que é a variável que está no plano, ele vai de 0 até o raio total do disco. É isso que nós estamos escrevendo aqui, ó, de 0 a 2π na variável dr, e de 0 a 2π na variável dθ, desculpa, e de 0 a r na variável dr. Certo? E as demais componentes, a componente i e j, que tem cosseno e seno, será zero, porque vai aparecer a integral do dθ de 0 a 2π, cosseno θ dθ, vai dar zero. Faltou aqui um dθ. É cosseno θ dθ, seno θ dθ, isso vai dar zero. Tá ok? Como a gente viu na aula anterior, no caso do anel. Então, essas componentes I e J se anulam. Vai sobrar somente a componente K. Certo? Esse A vezes K que aparece aqui embaixo. Então, essa aqui é a única componente que vai sobreviver, né, nessas integrais. Então, vamos resolver agora essas integrais aqui. São uma integral dupla, que é uma integral em θ, e a outra integral em R. Vamos resolver essa para obter a resposta, que é a solução do campo elétrico no ponto P. Isso aqui vai ser o campo total. Então, vai ser o resultado dessas integrais. A primeira integral, que é em dθ, de 0 a 2π, vai dar 2π. Certo? Então, esse dθ que está aqui, de 0 a 2π, a integral é 2π. Aparece aqui 2π. 1 sobre 4πε0 é constante. Sai da integral. Está aqui, 1 sobre 4πε0. O 2π, que é o resultado da integral de dθ, de 0 a 2π. O sigma é constante, sai da integral. Esse azinho é uma constante. Esse azinho é a distância daqui do centro do disco até o ponto considerado, que é o módulo do nosso vetor RP. Então, esse azinho é uma constante, sai da integral.
E fica uma integral de 0 a r, disso daqui, ó, r dr sobre a quadrado mais r quadrado, elevado a 3 meios. Essa integral aqui que a gente tem que resolver. Como é que resolve essa integral? Certo? E a direção, esse k, e a direção é o versor, que permanece aqui, dando a direção do vetor EP. Então, veja que o vetor EP, ele está na direção z, em k, positivo, que é a minha figura, vai estar nessa direção aqui. Ó. É um vetor resultante. Como é que nós vamos resolver essa integral? Vamos lembrar um pouquinho aí do cálculo que vocês já fizeram. Vamos fazer troca de variáveis, certo? Vamos resolver essa integral, aí eu reescrevi essa integral aqui embaixo. Veja que a variável é esse r dq, então a variável é um r. Esse termo aqui, entre parênteses, no denominador, nós vamos chamar tudo isso aqui de u, certo? O du, a nossa variável é o r, ó. O du vai dar 2r dr. Tá? É o r dq. Esse a é uma constante. Então, deriva essa expressão, a derivada de uma constante é 0, essa derivada vai dar 2r dr. Então, o du é 2r dr. R dr é du sobre 2. Então, o que tem nessa integral aqui? R dr. Nós vamos substituir isso aqui por du sobre 2. Embaixo tem a quadrado mais r quadrado, que é nós estamos chamando de u. Então, fica u na 3 meios. A integral será meio de u na menos 3 meios du. Certo? Isso aqui é u na 3 meios. Quando vai para cima, troca o sinal. Então, a integral que nós estamos resolvendo é u na menos 3 meios du. Como é que resolve essa integral? Esse meio é constante, saiu aqui esse meio. U na menos 3 meios du, a gente soma os expoentes. Então, aqui, menos 3 meios mais 1 dá menos meio. Então, fica u na menos meio dividido por menos meio. Certo? Que é como faz essa integralzinha aqui. Então, esse meio com meio simplifica. O sinal permanece, meio, é menos. Então, ficou menos 1 sobre u elevado a meio. Tá ok? Então, assim nós resolvemos essa integral utilizando esse método aqui, a troca de variáveis. Nós trocamos as variáveis e vimos que a solução dessa integral aqui é isso daqui, mas aqui está em termos de u. Nós temos que voltar agora na variável original, que é o r. Tá? Esse r dq. Então, vamos voltar na variável original. Aqui estou escrevendo a integral menos 1 sobre u na meio, que é a mesma coisa que menos 1 sobre u, a raiz de u. Certo? Esse u na meio é a mesma coisa que escrever raiz de u. Quando retorna a variável original, esse u nós chamamos de a quadrado mais r quadrado. Esse r dq ao quadrado. Então, vamos voltar. No lugar de u, a gente coloca a quadrado mais r dq quadrado. E a variação dessa integral. Então, isso aqui é o resultado dessa integral. Só que essa integral tem esses limites de 0 a r. Porque a variável dr está variando de 0 até o raio total do anel. Então, de 0 a r. Vamos substituir a solução da integral nos limites 0 e o limite superior, r. Como é que a gente faz isso? Pega o resultado e substitui a variável, que é esse rzinho, no limite superior. O que dá? Eu copiei aqui, ó, menos 1 sobre raiz quadrada de A2 mais, no lugar de rzinho, põe o limite superior. Apareceu o raio quadrado. Menos essa expressão no limite inferior. Aqui tem um negativo. Menos com menos vai dar mais. 1 sobre raiz quadrada de A quadrado mais o rzinho no limite inferior, 0. Então, essas duas parcelas é a solução dessa integral
nos limites 0 e R. Certo? Aí vamos reescrever isso aqui, deixar de uma forma mais elegante. 1 sobre raiz quadrada de A ao quadrado é 1 sobre A. Então, a solução dessa integral de 0 a R são essas duas parcelas que tem aqui. Tá ok? Então, o que a gente fez? Nós resolvemos essa integral aqui nos limites 0 a R. A solução são esses dois termos. Então, vamos pegar esses dois termos e colocar na nossa solução. Então, no lugar dessa integral aqui, apareceram esses dois termos, que eu coloquei entre parênteses. A direção é o versor K, ele continua aqui. Ops. Continua aqui o versor K. E o que estava na frente também continua, que é essa constante 2π sigma A. Tá ok? Então, veja que essa expressão, e aqui eu coloquei o sinal negativo, ó, tá 1 sobre A, só também ficar mais fácil a leitura. 1 sobre A menos 1 sobre raiz quadrada de A2 mais R2. Na direção K. Então, esse aqui é o campo total no ponto P, produzido por a distribuição de carga num disco, onde esse disco tem densidade superficial de carga sigma. E o raio do disco é raio R, esse R maiúsculo. Então, nós utilizamos aqui a variável θ, né, para construir esse disco. Nós estamos colocando aqui um dθ variando de 0 a 2π, e essa variável R de Q, que está variando de 0, na origem do disco, até o raio total, esse R maiúsculo. Então, nós temos duas variáveis, certo? Então, construindo uma área infinitesimal, que é essa expressão aqui, ó, esse dA. É R dr dθ. Tá? Esse R é o R de Q. Nós chamamos R de Q como a nossa variável que localiza a carga infinitesimal. Mas sobre esse disco tem infinitas cargas infinitesimais. E em todas as posições em cima do disco. Então, nós vamos olhar esse disco como sendo composto por infinitos anéis. Assim, esse R de Q é uma variável. Tá ok? Então, nesse tratamento matemático, veja que até a solução da integral, a gente resolve a integral usando o método de troca de variáveis, e chegamos nessa solução para o campo total no ponto P. O campo elétrico no ponto P tem direção K. E tem esse módulo, tudo que está na frente do K, é o módulo do campo elétrico no ponto P. Tá ok? Veja que aqui, esse campo, ele está em termos de sigma. Porque nós estamos tratando de um disco, um plano. Então, aqui, em termos de sigma. Se nós quisermos colocar em termos da carga total que está nesse disco, vamos trocar esse sigma e fazer aparecer a carga total. Então, vamos usar a definição do sigma, que é dQ sobre dA. A carga total, que vamos chamar de Q maiúsculo, esse Qzão, é a integral de dQ. O dQ é sigma dA. Então, a integral de sigma dA. O dA é R dr dθ. Então, dessa expressão, a gente vai ter essa igualdade, vai ser a integral de 0 a 2π, na variável θ, de 0 a R, na variável Rzinho, esse R de Q, vezes o sigma. Então, aqui nós estamos calculando a carga total que tem na superfície desse disco. A integral de dθ, já viu, de 0 a 2π, dá 2π. O sigma é constante e vai ficar R dr. A integral de R dr dá R quadrado sobre 2. De 0 ao raio.
R quadrado, o R quadrado sobre 2, quando substituído no limite superior, vai ficar raio ao quadrado sobre 2. Menos, no limite inferior, que é zero, vai dar zero. Então, a carga total vai dar 2π sigma raio ao quadrado sobre 2. 2 com 2, simplifica. Sobrevive aqui o sigma πr quadrado. Observe que πr quadrado, esse r que é o raio desse disco. πr quadrado é a área total dessa superfície. Então, a carga total vai ser sigma vezes a área total. Que a gente vê dessa expressão aqui, ó. O sigma é dq dA. Se tivermos a carga total, aqui embaixo vai aparecer a área total, que é o que a gente resgata nessa relação. O Q é igual a sigma vezes a área total. Se colocar uma carga infinitesimal sobre a área infinitesimal, vai dar sigma. Se colocar a carga total dividido pela área total, também vai dar sigma. Certo? Essa relação de área total, a carga total sobre área total, ser igual a uma carga infinitesimal por área infinitesimal, se obtém a mesma constante, é porque a distribuição de cargas é homogênea, que é o que está no comecinho dessa aula. Campo elétrico de uma distribuição contínua e homogênea. Esse termo significa que o sigma é sempre, essa razão dá sempre o mesmo valor. Em qualquer ponto desse disco que for pegar, a razão carga por área dá sempre o mesmo valor. Isso é uma distribuição homogênea. Será sempre assim? Resposta: não. Pode ser uma distribuição heterogênea? Resposta: sim. A gente pode ter nesse disco, toda a carga do disco está localizada somente numa região do disco, e a outra parte não tem carga nenhuma. Certo? Por exemplo, vamos colocar toda a carga desse disco aqui nessa bolinha vermelha. Então, no resto do disco não tem carga nenhuma. Se nós pegarmos um ponto nessa região aqui e fizer uma razão carga por área, vai dar zero, porque não tem carga. Então, o sigma não é constante. Tá ok? Nesse caso que a gente está tratando, o sigma é constante. Então, nós estamos tratando uma distribuição homogênea de cargas. Isso que garante que o sigma é constante. E garante que, se colocar uma carga infinitesimal numa área infinitesimal, tem que dar o mesmo resultado se pegar a carga total e dividir pela área total. Vai dar o mesmo sigma, porque a distribuição é homogênea. Tá ok? Isso é importante ressaltar, porque tem um exercício que vocês irão fazer com uma densidade que não é constante. E vocês vão ver como é que fica a resposta final quando esse sigma aqui não é um número constante, mas será uma função. Então, ele vai fazer parte lá na integral. Tá ok? Então, quando for um sigma constante, nós vamos substituir, então, no lugar do sigma, vamos colocar carga dividido por πr2. πr ao quadrado. O que vai dar? Ó, a carga vai ser sigma πr quadrado. Então, sigma é a carga dividido por πr ao quadrado. Então, no lugar do sigma, tem aqui nessa expressão, substitui por carga por πr ao quadrado. Certo? O que acontece? Ó? Esse π simplifica com esse outro π. Corte π, ó, de cima com o de baixo. O 2 fica aqui em cima, permanece. O r ao quadrado fica aqui embaixo. A carga, que apareceu aqui, esse Q, aparece que eu coloquei aqui em cima.
e 4πy0 está no denominador. Esse Azinho, eu vou colocar para dentro, vou aplicar a propriedade distributiva, vou colocar esse Azinho para dentro do parênteses. Então, esse Azinho vezes o primeiro termo vai dar 1, certo? Que aqui tem 1 sobre A. Vezes o A vai dar 1, menos A sobre a raiz quadrada de A quadrado mais R quadrado. Então, essa expressão é a expressão agora do campo em termos da carga total. Veja que aqui apareceu o Q. E aí, vamos fazer aqui mais um tratamento matemático. Vamos fazer uma fatoração, para deixar de uma forma um pouquinho melhor, para poder fazer a análise que vocês irão fazer, que é tirar esse A do numerador. Ou, de outra forma, vamos colocar esse R, vamos colocar em termos de uma razão, ó, R sobre A. Então, vamos fatorar esse A quadrado que está dentro da raiz quadrada. Quando fatora, vai dar 1 mais R quadrado sobre A ao quadrado. Certo? Isso, tudo vezes A ao quadrado. Nós temos uma raiz quadrada, então ele sai da raiz, fica um A. Corta com A de cima, vai dar 1. Então, aqui apareceu 1 menos 1 sobre 1 mais R sobre A, tudo ao quadrado. Por que a gente faz assim? Veja que aqui a parte da frente é a mesma coisa, só coloquei um parênteses para deixar em evidência esse 2 sobre R quadrado. Por que estão colocando dessa forma? Porque aqui nós vamos poder fazer a análise de uma forma melhor. Que aqui tem 1 menos 1 sobre esse termo aqui com a raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada tem raio e Azinho. Certo? Aqui tem um raio também, um raio ao quadrado. Mas aqui a única relação que tem o raio e Azinho, que a gente vai poder comparar o raio com a distância, é nesse parênteses aqui. Aqui que nós vamos poder fazer a relação ou comparação do raio com a distância. O raio do disco, vamos usar minha figurinha aqui. Ó. O R é o raio do disco, esse errão aqui. E o Azinho é a distância do centro do disco até o ponto considerado. Se o raio for muito maior que o Azinho, nós estamos falando de um disco de raio infinito. Quando o Azinho for muito maior do que o raio do disco, nós estamos colocando esse ponto no infinito. Certo? O ponto P, muito distante. Então, esse Azinho, a distância do centro do disco até o ponto, é muito maior, será muito maior, do que o raio desse disco. Nessa condição de Azinho muito maior que o raio, nós estamos considerando esse ponto no infinito. Agora, quando o Azinho for muito pequeno, perto do raio, nós estamos considerando o disco, esse plano, infinito. Como é que nós vamos analisar a expressão matemática nessas duas situações? Nós vamos olhar para essa expressão aqui, ó, que nós escrevemos e conseguimos colocar de uma forma que o R e o A, nós vamos poder fazer a comparação nesse parênteses. Porque aqui tem 1, 1, e aqui embaixo está a raiz quadrada. 1 mais R sobre A. Só para a gente fazer uma análise rápida. Se esse A for muito grande, vamos chamar isso aqui do número muito grande perto do R. O que acontece com essa razão? Se colocar um número muito grande no denominador. Vai para zero. Vai para zero. Certo? Então, esse termo entre parênteses vai ser zero. Ele tende a zero. Aí, 1 mais zero vai dar 1. Raiz quadrada de 1 dá 1. 1 sobre 1 dá 1. Aí tem 1 menos. 1 menos 1 dá 0. Então, o campo vai para zero. Num A muito grande. Quer dizer, afasta, afasta, afasta desse disco, o campo tende a zero. Tá ok?
E vocês vão fazer uma análise aqui quando esse R for muito grande. Certo? Vai ter aqui um termo 1 mais R quadrado sobre A ao quadrado. Quando o R for muito grande, perto de A. Sempre comparando com A. Tem que fazer uma expansão aqui. Faz uma expansão e você vai obter um resultado final para esse campo elétrico nessa condição de plano infinito. Ou em termos da carga total, ou em termos do sigma. Tá? Em termos de sigma, o que vocês vão obter, ó, se deixar o sigma aqui em cima, ó, esse π corta com π, o 2 corta com 4, sobra um 2 aqui. Então fica 2ε0. Sigma sobre 2ε0, e aí tem esse A vezes 1 sobre A vai dar 1, que é essa expressão aqui de baixo. Quando o R for muito grande perto do A, ou de outra forma, quando o disco for infinito, vocês verão que esse termo aqui, tudo vai tender, terão que mostrar que você vai para 1. E o campo vai ficar sigma sobre 2ε0, que é o campo elétrico de um plano infinito. Vai dar sigma sobre 2ε0. Então, aqui vocês estão vendo que tem um sigma, 2ε0, já apareceu. O trabalho que terão que fazer é mostrar que esse termo, entre parênteses, vai tender a 1. Você vai dar 1. Para dar 1, né, aqui você vê que já deu esse, aparece um 1 aqui, ó. A vezes 1 sobre A vai dar 1. Então tem que mostrar que esse segundo termo vai dar 0. É isso que tem que mostrar, que isso aqui vai para 0 quando o raio for infinito. Mas só esse segundo termo que tem que ir para 0. Certo? E o campo total será sigma sobre 2ε0. Então tem que fazer a análise dessa expressão aqui, em termos da carga, ou, de forma similar, essa de cima, em termos do sigma. Tá? Se colocar em termos da carga, depois, no final, vocês vão dizer que a carga vai ser sigma vezes πr2, πr quadrado. Certo? Aí volta para o sigma. Então, é equivalente deixar em termos de densidade superficial de carga ou da carga total. Tá? Isso aqui é um trabalho matemático que vocês irão fazer. Para mostrar que a carga, o campo de um plano infinito vai dar sigma sobre 2ε0. Como é que mostra? A partir dessas relações que estão aqui nesse quadrinho vermelho. Ou a relação de cima ou da relação de baixo, que são equivalentes. Como é que chegamos a essas relações? Aplicando esse tratamento, essa construção vetorial, como fizemos no caso do anel, e agora consideramos o disco sendo composto por infinitos anéis. E a integral agora é uma integral dupla. Uma integral em θ e a outra integral em r, que são as duas variáveis desse problema. Tá ok? Então, o que vou deixar para vocês fazerem? Certo? A partir dessa expressão, do campo elétrico total, que aqui está o campo, esse vetor em branco, então representa esse vetor total EP, que está na direção K. O módulo desse vetor corresponde a toda essa expressão que está na frente do versor. Então, tudo isso aqui que está na frente do versor é o módulo do vetor EP. Certo? Que foi o que nós chegamos. Então, a gente parte da relação vetorial, levamos o caráter vetorial até o final, e a gente chega que o vetor total estará na direção K. Está apontando na direção Z positiva. Então, esse vetor branco é o vetor resultante, o campo elétrico resultante, produzido por cargas elétricas que estão em todo esse plano aqui.
esse disco branco produz um vetor total resultante no ponto P, que é esse vetor EP. E ele é descrito por essa igualdade, essa expressão. Aí, qual vai ser o trabalho de vocês? A partir dessa expressão, realizarem análise dessas duas situações. Analisem quando o disco for infinito e quando o ponto P vai para o infinito. Como é que... qual é a solução que chegará a partir dessa daqui, nessas duas situações? Então, vocês vão obter duas respostas aqui. Uma, quando o raio for infinito. E o que significa falar raio infinito? É que o raio, essa dimensão R, é muito maior que a dimensão A. Então, o raio é muito maior que a distância A, ou A muito pequeno, quando comparado com o raio. Então, o disco vai estar infinito. Então, colocando esse ponto muito próximo do disco. Então, será o campo elétrico de um disco infinito. Certo? Só para vocês perceberem o que significa infinito. O infinito é sempre algo relativo. Então, aqui o disco infinito é em relação a essa distância. A distância A. E o ponto P no infinito também é a distância A quando comparada com o raio R. Se essa distância A for muito grande perto do raio R, então esse ponto estará no infinito. O ponto P vai estar muito longe do disco. Então a distância A será muito maior do que o raio do disco. Lá no ponto P, vocês não verão o raio. Certo? Isso aqui vai se tornar um ponto. Então, o campo elétrico, quando o ponto P vai para o infinito, quer dizer, a distância A se torna muito grande, essa expressão tem que se resumir ao campo elétrico de uma carga pontiforme. Esse Q é toda a carga que está nesse disco. Então, esse campo tem que ficar a carga, a constante, que é 1 sobre 4πy0, vezes a carga sobre esse A ao quadrado. Essa vai ser a resposta final que vocês deverão sair dessa expressão e chegar no campo de uma carga pontiforme. Vocês vão perguntar, como que faz isso? Tem que sentar e tentar fazer. A parte mais difícil eu já fiz, que é chegar nessa expressão geral. Agora são analisar a expressão geral. Nessas duas situações. Tá ok? E isso terá um porquê, que a próxima aula nós vamos falar um pouco da lei de Gauss. Aí nós vamos resgatar essa solução e comparar com o campo produzido aqui. Como é que nós vamos obter o campo no ponto P utilizando a lei de Gauss? E vamos comparar com essa solução. Vai ser o assunto da próxima aula. E vocês terão um exercício, aliás, já tem um exercício na lista 2, se não me engano, que é o cálculo de campo produzido por uma esfera. Certo? Então, isso ficará para vocês resolverem esse problema. É uma esferinha. E o cálculo um ponto P, distante de A partir do centro da esfera. Qual é o campo elétrico, qual é a expressão do campo elétrico num ponto P, distante de A partir do centro da esfera. Uma esfera carregada com carga positiva. Por exemplo. Só para seguir a mesma ideia do que a gente tem feito aqui. A gente fez para uma linha, um fio, depois um anel,
Agora, chegando à expressão de um disco carregado com cargas positivas. Na lista de exercícios que vocês irão fazer para entregar, contém um problema que é uma esfera. Certo? Aí vocês poderão pedir ajuda aos universitários para resolver esse problema da esfera carregada, o campo elétrico produzido por uma esfera carregada. E a densidade de carga não será sigma nem lambda, vai ser a densidade volumétrica de carga, que é a carga por volume. Aí vamos usar uma outra letra grega, que é a letra Rho. A gente pode até dar umas pinceladas aí para vocês perceberem um pouco o tamanho do problema. Ok? Então, antes dessas pinceladas, queria ver se há alguma pergunta, alguma dúvida. Se ficou claro esse exercício, esse problema de determinar o campo a partir dessa distribuição de cargas num disco. Se há alguma pergunta. Nenhuma pergunta? Então, só vou mostrar um pouquinho para vocês. Compartilhar aqui uma outra. Que é o problema de uma distribuição esférica. Cadê? Acho que esse aqui. Ficou feio. Só um instantinho, tentar localizar aqui. Está aqui na lista, nas aulas. Lista. Bom, cadê? Ah, tá aqui. Vou compartilhar com vocês. Agora. O problema da esfera. Então, aqui é uma esferinha. Veja que o dq ele está num anelzinho, que eu chamei aqui de raio... Deixa eu aumentar a figura aqui. Ó, chamei de R'. E a projeção desse R' no plano é R' seno o θ vai ser o ângulo formado entre o vetor R' e a direção Z. Certo? E no plano, que nessa aula eu coloquei aqui um ângulo θ, agora vou chamar de φ. E θ, eu estou chamando o ângulo entre o R' e a direção Z. Então, o que está circundado aqui em vermelho seria equivalente a um disco de raio R'. Só que a esfera, então, nós vamos considerar agora a esfera composta por infinitos discos.
certo? O nosso disco, nós consideramos, acabamos de fazer, considerando esse disco composto por infinitos anéis. E a esfera será composta por infinitos discos, onde o raio dos discos está variando. Certo? Então, e nós temos aqui também conforme a altura, vai ter um raio diferente. Então, nós teremos 3 variáveis: a variável θ, a variável φ e a variável r. E vão definir um volume. O diferencial de volume, que é dado por r² seno θ dr dθ dφ. Então, nós teremos aqui um volume infinitesimal. No problema do disco, nós definimos um dA, uma área infinitesimal. No volume, teremos um volume infinitesimal. E a carga será ρdV, quer dizer, o ρ é a densidade volumétrica de carga. Certo? Então, tem que partir dessa construção. Veja que aqui a construção vetorial é a mesma que a gente vem fazendo, só que agora colocar uma terceira variável. Certo? Vai aparecer um ângulo φ. Tem um ângulo θ, um ângulo φ e tem o raio. Uma variável r, uma variável θ e uma variável φ. Para construir agora um volume infinitesimal. E a partir daí determinar o campo elétrico num ponto P, colocado numa direção, numa distância a partir da origem do sistema de coordenadas que está colocado no centro da esfera. Tá ok? Então, vocês vão tentar fazer esse exercício e farão também uma revisão das aulas anteriores e a análise das soluções, tanto do disco quanto do anel. E aí, na próxima semana, nós vamos começar a discutir lei de Gauss, que é uma das equações de Maxwell. E no eletromagnetismo, nós vamos discutir as equações de Maxwell, que é a nossa intenção maior, nosso objetivo maior. Tá ok? Alguma pergunta? Dúvidas? Batendo desespero? Então, refaçam essas listas, revejam as aulas, peguem os PDFs, refaçam o que está no PDF, para vocês terem a devida compreensão. É refazer o que a gente vem fazendo até agora. Tá, essa já é a aula do número 6. Então, vai estar lá no Moodle e também no Drive. Tá? Esses exercícios vocês vão encontrar no Griffiths, capítulo 2. Professor, esses exercícios feitos da aula que nós fizemos até agora, estão na lista 1 e lista 2 ou lista 1? Está na lista 1. Na lista 2, a gente vai começar a trabalhar alguns aspectos vetoriais, aí, de análise vetorial. Certo. Eles vão trabalhar aí com rotacional, divergente, duplo rotacional, algumas relações vetoriais aí. Certo? É um caráter matemático de análise vetorial. Então, pegar o capítulo 1 do Griffiths, trata disso, da parte de análise vetorial.
Se abrir o Grift já na primeira página lá do capítulo 1, vocês vão ver o vetor A e o vetor menos A. Mais ou menos o que a gente vem tratando aqui. Vetor soma, vetor diferença. Depois tem as propriedades do vetor, produto interno. Aí tem entre dois vetores, o produto vetorial, produto escalar. Então, só é a análise vetorial, que é o que a gente está trabalhando. Alguns elementos de análise vetorial. Professor, eu tenho notado que, até agora, a gente sempre parte da carga chegar no campo. Isso. A direção do campo e tudo mais. Se a gente quiser descobrir a partir do campo para chegar na carga, é só fazer o caminho inverso, é isso? Isso, esse é o assunto da próxima aula. Ah, tá. Então, desculpa, eu não sei. Eu estou pensando. Não, mas é até agora eu exatamente tenho isso. visto que a gente tem ido num caminho só, partindo da carga para chegar no campo. Exatamente. Agora, tendo uma configuração de campo, é possível obter a carga que gera essa configuração de campo? Esse é o digamos, fundamento, ou que está por trás da lei de Gauss. Eu só fiquei pensando que eu vi todas as aulas até agora falavam disso, de parte da carga chegar no campo, no inverso. Tá. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer o inverso. Entendi, tá bom. Que aí é a lei de Gauss e ver quanto que a gente pode aplicar a lei de Gauss. Porque a lei de Gauss também não dá para aplicar em qualquer situação. Vamos ver que torna um pouco, a conta fica um pouco mais simples, mas aí tem que saber, também ter noção, ter clareza de como que a gente está, em que circunstâncias a gente pode aplicar a lei de Gauss. Uma outra coisa, a questão desse campo, ele é criado independentemente do meio que ele está ou não, dependendo do meio que ele está, ele se manifesta de uma determinada forma, ou, por exemplo, no meio aquoso, no meio sólido, no meio no vácuo, tem diferença da atuação do campo ou é sempre igual, independente do meio que ele está, que as cargas estão ali? Não. A atuação do campo será diferente. Vamos tentar colocar de duas formas, que você está perguntando. Uma é o campo associado a uma carga. Se tem carga elétrica, tem campo. Em torno dessa carga, tem aquela aura elétrica está presente. Então, não tem como separar o campo da carga. Onde quer que a carga esteja, vai ter campo elétrico em torno dela. Agora, se estiver num meio material, é como que o material vai responder a esse campo elétrico. Certo? Entendi. Então, dependendo do material que essas cargas estão inseridas, vai ter maior ou menor intensidade de campo, é isso? O campo é sempre dentro do material. O que nós estamos, até agora, a gente está abordando é o campo associado à carga elétrica. E a carga elétrica parada. Então, é eletrostática. Campos eletrostáticos. E considerando o vácuo também, né? E vácuo, a carga está no vácuo. Agora, se colocar essa carga num meio, em vez de vácuo, vamos pôr uma matéria. Aí a matéria vai responder a esse campo elétrico. Como que ela responde? Tem várias formas de ela responder. Uma das formas é a polarização, ela polariza. Aí a matéria fica polarizada. Porque a matéria tem cargas. Então, você vai, vamos ser assim, você separa as cargas. Se o campo elétrico for aplicado sobre um dado elemento, um dado material, as cargas positivas, se for um campo elétrico divergente, por exemplo, a carga positiva tende a afastar e a negativa tende a se aproximar. Então, você separa as cargas do meio material. Certo? Todo meio material tem carga elétrica. E se o meio material for eletricamente neutro, ele não tem cargas em excesso, não tem desequilíbrio de cargas, mas ele tem carga. Certo? Então, o nosso corpo está cheio de carga elétrica. Se nós entrarmos num campo elétrico, as cargas elétricas vão responder a esse campo.
Entendi. Tá certo? Mas aí o campo vai estar associado sempre onde tiver uma carga elétrica, tem campo em torno dela. Entendi. Tá ok? Mais alguma pergunta? Então, acesse o Moodle, vejam nas videoaulas, estou colocando as videoaulas para vocês lá, pelo YouTube. Eu consegui criar um canal no YouTube e colocar as aulas do YouTube no Moodle. Tá? Porque ficaram aulas muito grandes, hein? E esse foi a forma de colocar para vocês as videoaulas. As videoaulas são essas aulas que a gente está discutindo aqui. Isso aqui sendo gravado, o que a gente conversa aqui está gravado e isso aí vai para o YouTube. Mas não é aberto para todo mundo, só para vocês. Tá ok? Assim o material, também o PDF, está disponível para vocês estudarem, tirarem dúvidas. Tem a tutora, também pode acessar, tirar dúvidas ou discutir com vocês os problemas. Então é isso. Vamos trabalhando. Bom estudo. Terão muita coisa para estudar aí no final de semana. No final de semana inteiro estudando física, eletromagnetismo. Sábado e domingo, grudar nos livros. Né? Professor, o senhor sabe que eu tenho percebido que esse tipo de aula que nós estamos tendo no curso aqui, acho que vai ser, daqui a alguns anos, vai ser uma tendência no ensino EAD, viu? Porque é quase que presencial. Eu, particularmente, eu não vejo diferença de uma aula presencial para uma aula dessa, eu não vejo nada. Até então, quando a gente assistia somente aula gravada, não tinha interação, não tinha... Então, mas agora, eu não vejo diferença de uma aula presencial para uma aula dessa, nenhuma diferença. Nada. Eu prefiro assim. Acho que é muito mais legal, se vocês interagem, é possível conversar. Eu gravava a aula olhando para uma máquina, uma câmera, falando sozinho dentro de uma sala. E depois não sabia sequer se alguém ia assistir aquilo. Agora, pelo menos, eu vejo alguns de vocês, dá para ver, de conversa, né, ou pelo chat, alguém responde, dá boa noite, diz sim, não, ok, kkk, mas existe alguma resposta. É melhor do que ficar falando sozinho. E eu coloco o vídeo, vocês poderão também depois acessar esse vídeo e ver de novo, né, se quiser. Eu acho que assim é melhor. É bem melhor, bem melhor. Bem melhor. Eu também dá para a gente saber o que o professor está querendo mesmo, porque quando grava, às vezes não dá para entender de passar alguma coisa aí, mas não fica bem claro, ó, vai ter que fazer isso, vai ser assim, agora assim, tem que saber. Essa é a chamada aula síncrona. Vocês tinham aulas assíncronas. E agora tem aulas síncronas. E tem porque eu prefiro assim. Eu estou querendo fazer assim, queria fazer assim, já há algum tempo, e agora que eu descobri que pelo Meet dá para gravar, então estou realizado. Só dá muito mais trabalho de montar as aulas, que aí, você vê, os slides, eu gasto umas 5 ou 6 horas montando esses slides. Porque eletromagnetismo tem muita figura, e a figura não pode estar errada. Tem muito vetor, tem direção, tem sentido. Então, se desenhar de qualquer jeito, aí assim, é melhor não desenhar. É diferente de uma aula de história, que aí o cara só põe as frases ali, escreve em português, né, as frases e não tem muito desenho. Vai ter uma figura de um personagem, alguma coisa assim. Agora, eletromagnetismo tem muita equação. Essas equações tem que escrever. Então, tentem escrever usando o Word ou o PowerPoint. Então, escrever a equação. Tem um editor de equações.
E vocês vão ter que fazer isso aí do TCC, né? Vão ter que escrever equação. Inserir figuras, construir tabelas. Vocês vão sentir o tamanho do problema, hein? Dá trabalho. Não é uma coisa trivial. E se eu estiver na banca de vocês, por exemplo, eu querer ver uma tabela bem feita do jeito que eu faço. Então não vai fazer de qualquer jeito. A figura, tem que ter uma figura bonitinha. Não é copiar da internet e põe no papel. Não, você constrói a sua figura, você faz, você escreve a sua equação. Não é pegar o meu slide, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai lá e escreve. Vocês vão ver que fica bem diferente, fica bem melhor. Se você insere uma figura, e é bem diferente de você construir a figura. Certo? Vou mostrar para vocês como que era essa aula de hoje. Foi a primeira vez que eu dei aula no ensino à distância, no EAD, e o PDF está aqui, notas de aula. O professor tem algum software específico para fazer as figuras? Eu uso o Word e o PowerPoint. Dá trabalho, dá trabalho. Pô, fiquei a tarde inteira fazendo isso aqui, não foi simples. Vou compartilhar com vocês, vou mostrar como é que era a aula de hoje. Isso, inclusive, tá o material do Moodle de 5 anos atrás é esse material aqui. Ó. Isso aqui é a aula do EAD, para o curso de Física. Aí eu fazia à mão e depois escaneava, página por página. Não tinha outro jeito. Aqui está o anelzinho. Vocês viram agora a figurinha do anel, bem melhor. A equação é a mesma, não muda nada. E aqui está o disco. É esse disco, que é que eu chamei de R', e agora estou chamando de RDQ, que eu acho que fica mais claro, fica mais didático, me parece. Mas a conta é a mesma, só que aqui é feito à mão. Isso aqui é um papel, escrevia à mão no papel, uma folha sulfite, e depois tive que escanear folha por folha. E depois que foi escaneado, folha por folha, eu juntei todos os PDFs para formar um único arquivo, aqui tem 19 páginas. Para ter esse arquivo único, chamado aula 5, com todas as páginas que foram escaneadas uma por uma. Mas primeiro eu tive que escrever tudo isso, e depois escanear. E agora estou digitando. Ó, essa aqui é a consideração, passando cola já para vocês aqui. Ó. O R é muito menor que A, faz essas continhas, e o R muito maior do que A. Olha o que acontece, que isso é a solução. Então, já é uma colinha para vocês. Certo? Mas era dessa forma. Agora, como é que está fazendo? Estou fazendo usando o recurso disponível, que é... Eu tenho as figuras feitas no Word e no PowerPoint. Tem programas para fazer figuras, desenhos, que são sofisticados, mas você tem que comprar. Eu tinha lá o CorelDRAW. Eu usei na minha tese, lá no doutorado, eu usava muito CorelDRAW. Eu tinha uma versão que dava para usar. Aí deu pau no computador, perdi a versão, não consegui outra versão. E aí fiquei sem. Aí tive que fazer de outro jeito. Mas são coisas demoradas. Isso aí não é uma coisa assim que você faz tranquilamente. Você tem que aprender. Se nunca fez, nunca escreveu uma equação, você vai gastar um tempo para aprender a escrever a equação. Pode usar o editor, em vez de Word, pode usar o LaTeX. Aí usa o editor LaTeX. O pessoal aí dá curso de LaTeX, então aprenda a usar o LaTeX, faz equações, inserção de figuras também usando LaTeX.
inserção de gráficos, construa o gráfico usando o Origin ou matemática, por exemplo. Depois pega o gráfico e insere no arquivo do LaTeX, no editor. Fica muito melhor. Então, para quem está começando, começa já aprendendo isso. O LaTeX deixa bem mais bonito o arquivo. Deixa bem mais bonito. Mas, assim, dá um certo trabalho para você aprender a usar. Mas depois que aprende, faz com o pé nas costas. E quem não aprendeu, apanha aí, ou usa o que sabe, ou pede para alguém fazer. Ou paga para alguém fazer. Ou aprende, aí tem que aprender, senta e aprende. Como é que aprende? É fazendo. Não é que nem essa... Como é que vocês vão aprender a fazer esse exercício, esse problema de física? Vocês vão ter que sentar e fazer. Não é só assistindo o videozinho aí. Isso ajuda. Mas como é que você aprende? É fazendo. Se não sentar aí, papel, caneta e papel, ou lápis e papel, e gasta ali 2, 3 horas fazendo, se não fizer isso, não aprende. Então, vocês vão levar um dia para fazer um exercício dessa lista. O outro dia, outro exercício. Vão ficar talvez 3 dias e não vai conseguir fazer. Professor, para de animar assim, viu? Não, isso é uma animação. Vocês estão no caminho certo, é assim, para você não se sentir por baixo. Isso acontece com todo mundo. Todos que fizeram o curso de física, foi assim. Quem se formou vai dizer exatamente isso. O cara, ele pena. Não é que tem que fazer assim, é que não tem outro jeito. Ou você faz assim e aprende, ou não faz e não aprende. Então, não existe o exercício mais fácil, mais simples, né? Tem o que você vai considerar fazer mais simples, para não fazer o mais complicado. Aí você não avança. Se vão sempre estudar movimento retilíneo uniforme, aí, legal, está estudando física? Não. Está estudando só movimento retilíneo uniforme. Onde você aplica isso? Lugar nenhum. Os movimentos são todos acelerados. Então, movimento sem aceleração. Para que ele está estudando isso? É para começar a aprender. E aí você tem que ir para situações mais reais ou mais complicadas, para tentar resolver problemas reais, que são complicados. Então, se ficar na coisa simples, você não sai do lugar. Então, não é para desanimar, é o contrário. É para ficar animado, vão encarar o problema, vão enfrentar e vão subir um degrau. Então, vocês estão subindo um degrauzinho aí, na escadinha. Certo? Essa é a ideia. Com essa questão da pandemia, eu já vi casos de gente ficar preocupado de não terminar, tipo, o curso dentro do prazo mínimo, que é 4 anos, geralmente, né? Uhum. Mas, tipo assim, no meu ponto de vista, o cara que termina com 4 anos o curso de graduação e o cara que termina, sei lá, com 8, eu não vejo diferença. Cada um tem seu tempo de aprendizado. Não quer dizer que o que terminou com 4 é melhor do que aquele que fez em 8. Não, a única coisa é que terminou antes. Cada um tem seu tempo de aprendizagem, né? Não é que, assim, não quer dizer também que ele aprendeu. Isso significa que ele passou. Significa que ele concluiu no tempo mínimo estipulado, né? Agora, se realmente aprendeu, é outra história também, né? Você pode querer passar de ano, passar a disciplina ou aprender. Sim. O ideal é fazer os dois. Você passou aprendendo. Sim. Isso é o ideal. Você aprendeu o mínimo, ok. O razoável, ok. Não precisa tirar 10, tira 7. Você passa. Sim. E aprendeu o que foi possível aprender nesse período, nesse tempo.
Agora, você tirou 10, porque já fez a terceira vez que está fazendo. Então, eu espero que tire 10 mesmo. Está fazendo pela terceira vez. Mas às vezes, a questão do tempo aí, não diz, porque às vezes o aluno pode ter trancado o curso. Por exemplo, eu tranquei o curso 2 anos, quer dizer, eu estou acho que no 7º semestre, mas do 7º eu fiquei 4 fora, quer dizer, então aí não conta o tempo. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa assim que não... O que você deve ficar atento é sempre no período máximo. O mais possível são 8 anos. Se passar disso, você é jubilado, perde tudo que fez, né? Tem que fazer o vestibular de novo. Então, esse é o cuidado que tem que tomar. Não ficar tão, assim, tão demorado que aí... Né, não ficar com situações de aluno que está há 10 anos, aí faz o vestibular de novo e continua e jubila de novo. Então, isso também não pode. Então, assim, uma hora tem que terminar. O problema às vezes, o currículo que a pessoa fazer mestrado, doutorado, tem muita faculdade que vai ver o histórico e tal, mas aí não é problema. Você aprendeu, não. Se for fazer o mestrado, né, para ingressar no mestrado, você tem que passar na prova de ingresso. Se passar na prova de ingresso, você entrou. Aí depois que entra, você pode concorrer a bolsas. Geralmente, assim, os melhores, né, os classificados na classificação, as melhores notas, recebem a bolsa quando tem bolsa. Vai estar a bolsa, ela disponibilizada para os melhores classificados. Agora, você pode fazer o mestrado sem bolsa. Então, aí depende o interesse de cada um. O programa da física aqui do departamento, ele não faz alunos sem bolsa, parece que não faz mestrado. Todos que estão lá têm bolsa. Então, existe um critério de seleção. E tem um número de bolsas. Se tiver 10 bolsas, vão selecionar 10. Tem 20 bolsas, seleciona 20. E tem que passar na prova de ingresso. Então, no caso da física, a quantidade de vagas que tem disponível para o mestrado é sempre a quantidade de bolsas que tem disponível para o programa? Em geral, sim. Então, a quantidade de alunos é variável por ano que seleciona? Que assim, depende a briga é para que se mantenha sempre o número de bolsas, né, estável e que aumente a quantidade de bolsas. Mas se o aluno não quiser bolsa, ele é obrigado a ter? Não quer bolsa, é obrigado a ter bolsa? No programa da física, só se mudou agora, porque eu também não estou tão ligado ao programa da física. Estou mais ligado agora no programa de ensino de física, que é do mestrado nacional, mestrado em rede, o mestrado profissional. Então, no mestrado profissional, os alunos, por princípio, eles não têm bolsa, porque todos eles, obrigatoriamente, têm que estar trabalhando. Senão, não pode ser aluno desse programa. Então, ele tem que estar dando aula de física. Tem que ser professor de física. Então, ele é formado e está dando aula. No programa acadêmico, que é o não profissional, o acadêmico, que é o que tem no departamento de física também, os alunos não podem estar trabalhando. Então vai ter uma bolsa. Só que com uma bolsa, muitos, né, a maioria, não consegue pagar as contas. E a bolsa de mestrado hoje deve estar, eu acho que é R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500. E tem que se dedicar integralmente ao mestrado. Só pode fazer isso. Só pode fazer a pesquisa, trabalhar no seu projeto. O outro programa de mestrado, que é o mestrado profissional em ensino de física, ele obrigatoriamente tem que estar trabalhando. Uma escola pública?
ou privada. Pode ser até dando aula num cursinho, dando aula... Tem que estar dando aula de física. E depois ele pode também, junto com as aulas, ele está dando aula, trabalhando, e ele poderá, se for na escola pública, ele pode solicitar uma bolsa. E também aí depende da política da CAPES, né, para liberação de bolsas. Esse ano entraram 13 alunos. Dos 13, 8 são bolsistas. 8 dão aula na escola pública e 8 têm bolsa de mestrado. Então, são professores de física que dão aula em colégio público e têm bolsa. E o valor da bolsa é o mesmo. É a bolsa da CAPES. E esse mestrado é presencial? Esse mestrado profissional? Ele é presencial. Só que agora, né, em função da pandemia, as aulas estão sendo que nem a nossa aula aqui. Sim. Até eu me inspirei, essas nossas aulas, eu me inspirei nas aulas do mestrado. No primeiro semestre, eu dei aula o semestre todo para a turma de mestrado, usando aí o Zoom, o Meet. E a partir disso que eu me inspirei para dar aula para vocês, dessa forma. Não é a forma que o ensino à distância vinha fazendo. Mas eu vou brigar para que seja assim daqui para frente. Sempre assim. É bem mais prático porque dessa forma você consegue atingir lugares mais distantes. Porque se for presencial, é só quem mora muito próximo ali para ficar comparecendo. Não tem como uma pessoa que mora a 200 quilômetros daí fazer como está viajando, não tem jeito. Ao passo que se for a distância, a pessoa consegue fazer. E agora eu estou aproximadamente uns 600 quilômetros daí, estou fazendo o curso aqui. Olha aí, está assistindo aula. 600 quilômetros de distância tudo aí, estou assistindo aula. E assistindo aula de eletromagnetismo. Sim. Tá vendo? E está feliz. Estou no centro do estado de São Paulo. Estou no centro do estado de São Paulo fazendo um curso quase no final do estado do Paraná. É uma coisa fantástica isso. É fantástico. E tendo uma aula de eletromagnetismo, está feliz. Conseguiu assistir a aula. Senão nem ia conseguir dormir hoje, né? Nem ia conseguir dormir. Mas tá bom, gente. Vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua, se vê novamente, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Tenha uma boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau. Até mais. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, professor.